Bom, uma boa noite a todos novamente. Estamos aqui para discutir um assunto que eu já falei na outra live, e repito para todo mundo que sempre acompanha a gente, que é um dos assuntos que eu mais tenho o prazer de falar sempre, a qualquer hora, seja numa mesa de bar, seja numa live. A gente adora falar sobre esse assunto. O objetivo de hoje é continuar falando sobre turismo e também apresentar algumas pessoas que estão se candidatando a vereador na cidade. Essas pessoas também possam mostrar quais são suas propostas, o que eles têm de ponto de vista para Joanópolis. E só para a gente enfatizar aí, esse espaço é um espaço público, é um espaço aberto para todos os partidos, independente de ligação política, é um espaço aberto. Como eu disse outras vezes, já parabenizo a Silvana por vir discutir esse assunto comigo hoje, por ter propostas para o turismo, que para mim as áreas que mais merece atenção. Claro que a gente não pode esquecer dos outros nichos, educação, saúde. Não é esse o objetivo aqui, de discutir uma coisa separada da outra, mas, pelo contrário, é a integração entre esses meios. Então, para quem não me conhece, eu sou o Leonardo Giovanni, sou formado em turismo pela Unesp, no curso de turismo da Unesp Rosana, um curso bem distante da capital paulista. Me formei lá, hoje faço meu mestrado em museologia aqui na USP, tive uma especialização em marketing e gestão pela Corvinus University of Budapest, e venho estudando turismo e principalmente os aspectos culturais do turismo desde então. Hoje a gente tem a Silvana, ela vai se apresentar e para a gente começar a falar. Seja bem-vinda, Silvana. Boa noite a todos. É muito prazer estar aqui hoje, principalmente com o Léo, que acabei conhecendo na live onde ele participou com o professor Luiz, né? Eu não conhecia, ainda não conheço ao vivo, então eu me intrometi e falei, eu quero participar junto com ele, falando sobre o que tanto ele tem de conhecimento aí, né? Bom, então, por que a Silvana Forel resolveu ser candidata a vereadora, né? A Silvana veio para Joanópolis há 7 anos atrás. Quando eu vim para cá, eu senti uma necessidade de ter um espaço com uma visão melhor desse suporte do esporte, né, principalmente, que é minha área. Eu sou professora de educação física e eu senti essa necessidade dessa abordagem esportiva dentro do município. Vi aqueles ginásios esportivos um pouco parados, né, a cidade pouco movimentada, e aí então eu resolvi aplicar alguns projetos sociais com crianças carentes, né, comecei com a área de futebol, depois eu fui abordando a área da natação, e depois eu comecei a atender a melhor idade e a meia idade, né, mulheres de meia idade. Então, eu tive muito retorno, né? Eu tenho muita gratidão por todos os alunos que passaram por mim. Eu ensinei muitas pessoas a nadarem, ajudei muitas crianças a terem uma outra perspectiva de vida, e isso me fez pensar que eu poderia ampliar todo esse conteúdo, né? Que eu tenho muita vontade de atingir o maior público possível dentro desses projetos que eu tanto gosto e tanto me dedico. Então, eu pensei, bom, como que eu posso viabilizar com uma forma maior? E aí eu pensei, então, em realmente ser uma candidata a vereadora. Tive proposta de ambos candidatos a prefeito e eu estou, então, a favor da sociedade para fazer um futuro melhor por Joanópolis. E hoje a gente vai estar falando sobre turismo, que tem um nicho muito bom, né, nesse entrelace com o esporte, e é algo que eu almejo, porque eu acredito que a maior fonte de recursos que a gente pode ter em Joanópolis é o turismo, tá bom? É isso. Obrigada, Silvana. O pessoal está chegando para a gente ir conversando. Já tem um pessoal dando boa noite para a gente. Isso é bom, sempre bom ter gente para a gente ir comentando sobre esse assunto. Bom, do mesmo modo que foi da outra vez que a gente fez a live, a gente divide ela em 4 momentos específicos. As perguntas sempre são bem-vindas pelo público e a gente vai trazendo aqui também para a gente debatendo, né? Da outra vez a gente teve alguns assuntos bem importantes que tinham um pessoal com dúvida, então, da mesma forma que foi agora, vocês são bem-vindos para interromper. Aqui é um bate-papo,
sobre duas pessoas que gostam do turismo e que estão a fim de desenvolver o turismo. Então, assim, como todas as pessoas que vão estar visualizando a gente, vocês também são bem-vindos para esse bate-papo. E a nossa primeira pergunta, e na realidade, nos nossos primeiros tópicos, que eu já vou estar mandando aqui para todo mundo, é primeiro entender e buscar interpretar qual é esse panorama do turismo atual e antes da pandemia no município de Joinópolis. Na realidade, eu queria ouvir primeiro da Silvana, como que ela visualiza esse turismo na cidade, o que você acha, como era o turismo antes na cidade, agora que a gente está reabrindo, como que esse turismo está se desenvolvendo? Correto. Bom, eu sempre vi o turismo com uma parte carente, tá? Porque eu sinto que a gente não tem uma identidade no turismo, né? A gente tem uma vocação muito grande, tá? Que a gente tem que explorar. E a gente, infelizmente, não consegue explorar. O que eu sinto em relação à questão da pandemia? Nessa atual gestão, a gente teve a barreira sanitária, né, na entrada do portal. E, infelizmente, eu acho que a gente poderia ter pensado numa alternativa de identificar quem eram essas pessoas que passaram, né, que tiveram que retornar, fazer uns indicadores de mais ou menos uma porcentagem de quantas pessoas estavam vindo, mais ou menos quantos carros, né? E a gente, infelizmente, assim, não conseguiu ter esse start, né, de pensar nessa possibilidade de fazer esse levantamento, né, de quantas pessoas estavam vindo, aonde elas estavam querendo ir, de repente ter um questionário, não sei, algo assim. Depois da conversa que você teve com o professor Luiz, que eu me atinei a isso, né, de fazer esse levantamento. Mas o que eu pude perceber? Que tem, sim, muito turista vindo, esses turistas vêm com uma condição financeira para utilizar os recursos daqui, né, os equipamentos, como você fala, né, que é a área técnica sua, mas eu não entendo muito, mas eles vêm com uma certa condição para usufruir de todas as nossas belezas naturais, né? A gente teve um dia, eu não me recordo do dia, mas a gente teve um dia que vieram vários carros de luxo, mais de 30 carros, né? E, infelizmente, estava com a pandemia, eu acho que o Mauro fez super certo de fazer eles retornarem, mas, de repente, a gente tem uma abordagem assim, ó, volte, a gente tem um guia, né, para você, dava um guia na mão dessas pessoas, ó, a gente tem um guia, você volta quando acabar a pandemia e tal, e ter um guia descrito, né, de todos os nossos pontos turísticos, os nossos atrativos, os nossos restaurantes, as nossas pousadas. Infelizmente, o hotel fechou, né? Mas a gente teria que dar esse acesso ao turista que veio e, infelizmente, teve que ir embora. Talvez da forma que ele foi recebido, ele não volte. É um dos pontos que eu quero falar também. Então, essa questão da receptividade, ela tem que ser incorporada no cidadão joinopolense, né? Então, o que eu acho é que o turismo existe sim, ele está mal explorado e, antes da pandemia, tinha essa questão dessa carência em relação ao turismo, né? A gente tem estabelecimentos que não abrem aos finais de semana, isso também é uma outra questão que a gente tem que pegar firme, né, para esses estabelecimentos abrirem, né? Incentivar esses estabelecimentos. E eu acho que o que a gente deve ter errado é que a gente não pontuou, né, quem veio, não fez esse levantamento, para a gente ter mais ou menos um padrão, né? Eu concordo, porque se a gente basear que boa parte dessas pessoas vieram sem informação e às vezes as próprias redes sociais estavam atualizadas, né? Agora também falando sobre, né, que é uma coisa que a gente já pode comentar, durante o período de pleito eleitoral, todas as redes sociais da prefeitura, elas, por obrigatoriedade do governo, elas têm que ser fechadas, né? Então, vocês podem observar que a gente não tem mais o Facebook da própria prefeitura, não tem mais o Facebook do turismo, e é nesse ponto que eu trago também uma reflexão, né? Porque
as pessoas que trabalham no turismo precisam pensar. Que o turismo ele é um organismo que ele não está ele está atrelado às outras coisas, mas ele não pode funcionar como as outras coisas. Por exemplo, o turismo em Joanópolis, se a gente depender só da assessoria de imprensa para divulgar as práticas do turismo na cidade, a gente sobrecarrega uma pasta do governo, porque essa pasta do governo, que é a Secretaria de Imprensa, que na verdade não é uma secretaria, mas a assessoria de imprensa, que está responsável por fazer as divulgações do município para os munícipes, às vezes nem tem a questão do traquejo mesmo e as ferramentas para trabalhar com marketing turístico. E eu lembro que sempre uma das minhas brigas era que a gente deveria ter páginas diferentes, né? O que a gente comunica para turistas e o que a gente comunica para os munícipes, né? Porque são públicos diferentes, né? E eu digo isso principalmente porque agora, na época de pandemia, em pleno pleito eleitoral, que a gente não tem as do perfil da prefeitura online, como que essas pessoas conseguem informação, né? O próprio portal de turismo, o portal turístico ficou fechado durante esse tempo também, então talvez muitas pessoas vieram para Joanópolis sem saber mesmo que essas barreiras existiam, porque os veículos mais prováveis deles utilizarem, que às vezes são redes sociais, ou a própria mesmo ligar no portal, não estava disponível naquele momento, né? Então, como que a gente orienta esse público, né? E concordo muito com você, a gente precisa orientar esse público, precisa entender como esse público está acessando a gente, para entender se ele vai voltar algum dia, o que ele precisa para ele voltar, né? A gente precisa estruturar isso, né? Mas pensando em estruturação, como que você enxerga o excursionismo na cidade? Essas pessoas que vão e voltam no mesmo dia, essas pessoas que vêm de ônibus e voltam, como você enxerga isso? Certo. Na verdade, eu acho que o turismo se inicia a partir desse ponto, né? Que tem pessoas interessadas que vêm. E essas pessoas precisam ter uma receptividade bacana, um lugar para descansar, né? Um lugar bom para elas comerem, e cada vez eles se tornam mais exigentes. Independente se ele vem um dia ou se ele vai passar o final de semana, eu acho que ele tem que se sentir bem. Uma das coisas que a gente tem um ponto forte é que a gente tem belezas naturais muito ricas. Mas também, se a gente não tiver um guia que leve essas pessoas para conhecer esses lugares, a gente também fica carente nesse sistema do turismo, né? Então, a gente tem o Fernando, que é o único monitor, né, da cidade, que ele tem um Jeep e tal. Mas nem ele está se sentindo incentivado, né, para trabalhar com turismo. Então, a gente sente que, assim, tem turista sim, eles vêm, tem uns que vêm só passar o dia, tem uns que vêm passar o final de semana, e eles voltam só por conta das belezas naturais. Infelizmente, a beleza natural, que hoje em dia é focada, é a Cachoeira dos Pretos, mas ela não é o único ponto turístico, né? Não é o único atrativo. Então, a gente precisa trabalhar em cima disso, da receptividade e de dar essa possibilidade, essa mega amplitude de todos os pontos turísticos que a gente tem, além dos atrativos turísticos, que são muitos, são inúmeros, né? Concordo. Nós temos até a nossa próxima pergunta, né? Quais são os nossos pontos fortes na cidade? E os atrativos, eles são os principais. Mas eu acho que, ouvindo um pouquinho o que você disse sobre essa questão de ter os atrativos naturais, a gente precisar do guia para esses locais, me vem uma outra reflexão, né? Porque por muito tempo a própria cidade acreditou e muitas pessoas acreditam que o excursionismo, que são esses turistas que vão e voltam, são os vilões da cidade, né? Porque são os vilões porque eles vão e deixam um pouco de dinheiro, são os vilões porque eles muitas vezes acabam depredando o espaço por conta do pisoteio mesmo, de número de pessoas, mas talvez a reflexão que a gente possa ter é que o vilão é a falta de planejamento, né? Porque se a gente tem um planejamento bom para o turismo, onde essas pessoas vão vir para cá, mas você consegue tirar elas para ir para outro lugar, ou mesmo na Cachoeira dos Pretos, você tem uma infraestrutura que comporte esse número de pessoas, você consegue muito bem ter excursionismo na cidade, né? O excursionismo, ele não é o problema. O problema é a falta de planejamento desse excursionismo, né? A falta de política pública, a falta de profissional capacitado, né? Que você estava dizendo. Com certeza. E que não Eu dá acho... para ficar só na mão do poder público, né? A gente teria que, de repente, incentivar algumas empresas privadas de atender esse público também. Sim.
A Alice está perguntando aqui, só para a gente puxar, se a Cachoeira dos Pires se encaixa em um ponto turístico. Eu vou responder essa pergunta só para a gente entender já, porque eu quero que todo mundo aqui saia imerso no mundo do turismo. Assim, tem alguns termos técnicos que eu gostaria muito de explicar para vocês. Quando a gente fala em atrativos turísticos, a gente está se referindo àquele atrativo que já recebe gente, que tem estacionamento, que tem sanitários, que tem pontes. Isso a gente pode chamar de atrativo, que é algo que já está planejado para receber turistas. Quando a gente não tem essas infraestruturas, a gente vai chamar de recurso, recurso turístico, porque é uma coisa que pode ser atrativa para o turista, pode trazer gente para esse local. Então, todas as vezes que a gente fala em Joanópolis, isso é muito importante a gente entender, que nós temos muitos atrativos, mas nós temos muito mais recursos, que são coisas que podem ser atrativos para os turistas, podem ser atrativos para outras pessoas, desde que formatados, desde que a gente tenha estacionamento, desde que a gente tenha uma infraestrutura bacana, uma divulgação legal. Então é interessante a gente entender que dentro do turismo a gente categoriza assim. Então, Joanópolis tem inúmeros recursos, assim, cachoeiras, como a gente estava falando, a própria gastronomia, que é riquíssima, a questão histórica, né? Mas isso ainda é um recurso e que a gente precisa de projetos para tornar isso em atrativos. E eu acho que essa é a missão da gestão, né? Mas falando sobre pontos fortes do município, eu já citei alguns, e eu vi que você, Silvana, é muito próxima aos esportes. E pensando no cicloturismo em Joanópolis, o que você acha que a gente conseguiria desenvolver? Olha, eu tenho um grupo, né, chamado Lobas Mountain Bike, que é da Nádia Badari, eu ajudo, a Patrícia também, esposa do Cadu, e a gente tem 32 componentes, né, são 32 mulheres que pedalam por Joanópolis, e a gente percebe que dá para explorar muito bem. Você pega não precisa nem ser um gringo, tá, mas você pega um paulistano que vem para cá, e a gente leva ele para desbravar um passeio de bike, o cara fica maluco. O cara paga ali pro guia, se for, né, um guia credenciado, ele paga uns R$ 200 para dar uma volta de 2 horas de bike. Entendeu? Fácil, fácil. Então, o que a gente tem que fazer? Eu acho que a gente tem que potencializar esse turismo, né? Tornar ele profissional dentro do município. Instruir as crianças, por exemplo, com o histórico da cidade, para elas já irem assimilando que o turismo faz parte da nossa herança e que ele é a principal vocação do município. É interessantíssimo, né? Porque falando em potencialidades, né? A questão da bike é realmente interessante, porque quando a gente está em Joanópolis, a gente tem um hábito de prestar atenção em mais algumas coisas. Por exemplo, eu que gosto muito da parte histórica, sou apaixonado pela nossa parte histórica. Mas o próprio professor Luiz comentou na outra live essa questão das trilhas, né? As ladeiras também que teve. Agora você trazendo a questão do cicloturismo. Então é importante a gente ver quantas possibilidades um único território, que é Joanópolis, consegue trazer para a gente, né? E o quanto a gente consegue utilizar isso. Desculpa, se a gente for pensar Não? em recursos, né? Que você falou que atrativo é o que já tem, né? Então, se a gente for pensar em recurso, a gente tem inúmeras fazendas, a gente tem o turismo dos agrônomos, a gente tem o turismo que dá para fazer uma mini fazendinha com bichinhos. Em São Paulo, você pega uma fazendinha que tem Interlagos, as crianças pagam R$ 80 para entrar, para ver porco, coelho e mini pônei, entendeu? Então, assim, dá para explorar esse conteúdo, né? A gente tem a questão histórica da cidade, até porque eu sou tataraneta do João Candelária Sobrinho, que é um dos fundadores, e eu tenho um livro de 1902, que é a história de Joanópolis, sabe? Do Antônio Ferreira de Almeida, que é o meu tio tataravô, né? Então, o que acontece? A gente tem o pesqueiro do Padilha, a gente tem o próprio portal, que é ponto turístico já, né? Que você falou que, em termos técnicos, já tem uma estrutura formada, né? A gente tem os ginásios esportivos, a gente tem o Gigante Adormecido, a Pedra da Saudade, todas as cachoeiras que a gente tem, né? Tem também a Cachoeira da Laje, que é dentro da Fazenda da Laje, que tem uma história maravilhosa.
né? A gente tem a Fazenda São Luís, a Fazenda da ISO, que dá para fazer um café colonial, entendeu? Só que a gente precisa, por meios do poder público, incentivar, né? Porque a gente tem muita história, a gente tem muita cultura também, a gente tem catira, caiapó, violeiros, a gente tem o seu Raimundo fazendo uma oficina de violas agora, no espaço da Dona Neide, né? A gente tem a cartilha da Dona Neide, que dá para inserir nas escolas, que a gente não pode deixar isso morrer, né? A gente perdeu a Dona Neide, mas a gente tem que continuar com o trabalho dela, né? Então, assim, a gente tem o espaço do Cancan, a gente tem a usina hidrelétrica que está lá parada, mas pode reativar. A gente tem agora o museu, que virou uma biblioteca, que é na Praça da Cadeia. Então, a gente tem muitos recursos a trabalhar, né? A gente poderia, por exemplo, o turista que vem, além do bom atendimento, você pode ter as pessoas que trabalham no receptivo, falando da história ali no coreto, ou na própria igreja matriz, né? A gente pode também explorar o conteúdo, de repente, fazer um mirante no Juquitão, entendeu? De repente, fazer um mirante diferente, igual o professor Luiz falou, uma passarela na cachoeira. A gente tem esportes náuticos que a gente pouco explora na represa, que é maravilhosa. A gente pode fazer um orquidário, por exemplo, no Parque do Mangue Seco. Então, tem uma gama enorme de novas possibilidades. Só que a sociedade civil tem que estar afim e disposta a ter todas essas melhorias, junto com o incentivo do poder público, que não dá para ele sozinho, vamos dizer assim, ter a total responsabilidade sobre o desenvolvimento desse turismo no município, né? A gente pega, por exemplo, que eu ia falar, vocês chegaram a comentar na live anterior, quando o turista vai embora, de repente ter uma feirinha de souvenirs ali em cima do pesqueiro, com um estacionamento pago, que daí vem o recurso para o município, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter uma zeladoria também, né? Existem alguns projetos, por exemplo, de você pôr árvore frutífera na praça, entendeu? Eu tenho várias ideias, assim, é lógico que não vai dar para implantar tudo. Um sonho grande, por exemplo, Silvana queria ter uma ciclovia beirando a represa. Isso é, assim, fora do... sonho, né? Mas existem essas vontades, né? Não, eu concordo com você, né? A gente tem tantas coisas que a gente poderia implantar na cidade que, olha, se tornar um resort, a cidade toda com coisas para fazer em tudo quanto é lugar. E assim, por mais que a gente tá sonhando aqui, pensando em vias de planejamento, não é uma coisa também tão distante, né? Se a gente avaliar alguns destinos que são próximos da gente, próprio Campos do Jordão, que é uma cidade que a cidade toda é turística, em cada um dos locais você consegue visitar. Nós temos Socorro, Brotas, que são cidades assim, que se destacam muito pelo turismo de aventura, que Janópolis tem essa potencialidade também do turismo de aventura, né? Nós temos as duas rampas também, tudo bem que a gente tem alguns requisitos legais ali para a utilização das rampas, porque se tornou rota de avião algumas, então você tem que ter alguns requisitos, mas a infraestrutura já existe, é uma questão de legalização mesmo. A própria represa, né? É uma pena que hoje quem mais utiliza a represa são as pessoas que têm casa ali, né? São as pessoas que realmente estão ali, né? Tanto que, trazendo esse assunto para a educação também, eu lembro quando eu estava no colégio, na escola, não foi na época do ensino médio, mas foi na época do ensino fundamental, que nós fomos no Mangue Seco, tem um projeto feito pela Sabesp, acredito que ainda esteja em execução, dos alunos terem uma sensibilização ambiental naquele espaço, coletarem os lixos que são descartados ali, enfim. Mas, infelizmente, enquanto munícipes da cidade, é a única interação que nós, sem casa na represa, temos com a represa, né? Ou quando a gente está passando para ir para Piracá e observa que ela está baixa por conta do nível de água, enfim. Isso entra muito numa política que a gente precisa mesmo, de inserir as crianças cada vez mais na lógica do turismo, para entender e se sensibilizar com esse patrimônio. Isso não só para o turismo, né? A gente tem uma máxima na própria questão da natureza que a gente só preserva quando a gente conhece. E se a gente não conhecer, a gente não vai preservar. E é uma política que realmente a gente precisa, né? Você que trabalha com as escolas ainda vê isso, eu acho que diariamente.
Com certeza. E assim, sabe o que eu penso? Você que está na capital, né? Aonde que a 120 quilômetros da Praça da Sé, a gente tem um município que tem uma mata atlântica significativa. Esse nome é Joanópolis. Infelizmente, tem as pessoas que plantam eucalipto, né? Está realmente degradando essa parte, mas a gente tem ainda uma mata muito significativa, que a gente pode até trazer cientistas de fauna e flora, explorar isso, né? O que você falou da questão da represa, eu ainda não entendo, tá, dessa parte de legislação, mas assim, por que a gente não utiliza o royalties de uso e ocupação da água de Joanópolis? Entendeu? Então, assim, eu sei que a Sabesp tem algumas questões aí com a prefeitura, né, tá até ajudando, mas, assim, tem também essa forma de captar recurso, né? Lógico que tem que negociar, é uma questão burocrática, mas também pode ter esse nicho também, né, de absorver recurso. Quando a gente pensa o turismo de uma perspectiva que turismo não é só para turistas também, eu acho que é um ponto que a gente pode focar bastante aqui nessa live de hoje também, porque assim, a partir do momento que a própria comunidade tem equipamentos de lazer, a própria comunidade usufrui do que o turista também usufrui, ela começa a entender que aquilo é dela, que aquilo ela tem que preservar, porque o patrimônio turístico, assim como o patrimônio, tanto que alguns autores odeiam a palavra patrimônio turístico, mas o patrimônio turístico, ele é da comunidade, e a comunidade precisa cada vez mais entender que aquilo é dela para que ela possa cuidar, né? Quantas vezes a gente vê os bancos da praça vandalizados no município de Joanópolis? Nossa, a gente troca banco, a prefeitura de todas as gestões troca banco e põe banco e os bancos são destruídos. Tudo bem que a gente não pode apontar com certeza que é o munícipe da cidade, porque a gente recebe um grupo de turistas muito grande, mas se o munícipe está na cidade, naquele momento que o turista está vandalizando, ele tem a consciência que aquele espaço também é dele, e ele tem que fiscalizar aquele espaço também. A fiscalização não é só dos vereadores, a fiscalização é do coletivo. Da população em geral, né? A gente tem que pensar que o município é nosso, né? E que o município quer atender todos os munícipes, né? Uma questão também que eu acho legal a gente falar, às vezes sai um pouco das perguntas, né? Mas eu gosto de falar bastante, até peço desculpa. Mas assim, a gente tem a festa de São João, né? A festa de São João é um atrativo assim incrível, né? Para trazer recurso. E o que de repente eu acho que a gente poderia incentivar é o munícipe fazer parte da festa, mas para ele também captar recurso com a festa, né? Então, tem muitos empresários aqui, muitos comerciantes que reclamam, falam, poxa, o munícipe fica um tempão sem gastar na minha loja e daí guarda o dinheiro e gasta na festa. Então, tudo bem, então vamos melhorar isso daí, vamos fazer com que todas as barracas sejam dos munícipes, né? Porque se a gente atinge um público de turista de 60 mil pessoas movimentando a festa, por que não esse dinheiro não ficar aqui, né? Eu concordo. Na realidade, a gente tem um problema de estruturação da festa de São João, né? Porque, assim, já tive a oportunidade de trabalhar na festa de São João em 2 gestões diferentes. Eu já percebi que tem uma lógica muito, muito complicada e que, assim, se eu estivesse na secretaria enquanto profissional técnico, eu tiraria. Porque, assim, todo mundo que é do turismo tem um alvará de funcionamento para trabalhar em Joanópolis, né? Não só do turismo, mas todos os comércios. E é engraçado porque todas as pessoas que gostariam de expor na festa de São João, ter a sua barraca, isso eu falo porque um próprio comerciante me disse isso, que não tem o seu empreendimento próximo ao centro e tem mais fora, ele fala que o mesmo preço que ele paga, às vezes é um pouquinho diferente da pessoa que está vindo de fora, sabe? Para expor e colocar sua barraquinha ali. Só que a gente partir do pressuposto, tudo bem, a gente não pode também fazer de graça as coisas, porque a gente sabe que as coisas têm custo, né? Quando eles estão ali, tem água, tem energia elétrica, enfim. Mas essas pessoas pagam imposto durante o ano todo e estão ali o ano todo. Por que não ter uma política de subsídio, talvez mais barata, para que as pessoas que sejam no próprio município exponham ali, né? A gente tem que entender também que talvez a gente não tenha o número de barracas suficientes para o tamanho da festa de São João hoje, né? Se a gente for comparar o comércio da cidade, mas a gente poderia ter algumas políticas públicas
que essas pessoas que são da própria cidade se sintam motivadas de pôr ali, né? Porque vai ser um valor mais baixo, porque ela já paga imposto ali mensalmente, né? Seja pelas notas fiscais, seja pelos impostos anuais. Eu acho que é uma coisa que eu já vi outras pessoas reclamando e que a gente precisa implantar o mais rápido possível, para que essas pessoas estejam ali, né? Não é só a Rua Caipira que é Joanópolis, né? A festa é de Joanópolis, e por que não ter mais e mais pessoas da cidade nesse espaço, né? Sim, o que eu sinto é a falta de valorização da própria sociedade civil, né? Então, ter políticas públicas que incentivem e valorizam, né? Quem se instala aqui, quem mora aqui, né? A questão, por exemplo, a gente tem também uma dificuldade que a gente deveria ter uma lei de zoneamento urbano, né? Tirar esse do centro, porque senão a gente vai ficar só revitalizando a infraestrutura e vai esquecer de alguns pontos que são necessários. Então, até uma vez eu conversei com o Henrique Sanches, a proposta da Fazenda Aquiles. É lógico que eles querem um investimento nisso e querem um retorno, mas de repente passa a estrada pelo Beira-Rio e sai pela Fazenda São Luís, indo embora para a rodovia Fernão Dias, entendeu? Então, esses caminhões que degradam o nosso asfalto, né? Tem poluição sonora e sairiam por essa rodovia que teria que abrir um caminho por ali, né? A gente não tem área de zoneamento urbano, então tá tudo meio bagunçado. A gente teria, por exemplo, a gente pega Monte Verde, como você citou, ou o distrito de São Francisco Xavier. Eles têm os polos específicos onde tem os barzinhos, onde tem a área de esporte radical, né? Então, eles têm essa estrutura, né, que adequa o zoneamento urbano. E eu acho que isso também é uma coisa que a gente poderia pensar. Não é tão fácil, né, porque os dois candidatos a prefeitos já tentaram, que eu sei, viabilizar a questão do distrito industrial, e infelizmente os empresários ainda não entenderam, né, o plus disso, que a longo prazo você consegue realmente diminuir gastos, ser mais rentável, ter mais lucro, mas eles ainda não entenderam, né, a estratégia desse negócio. Mas é uma coisa que eu acho que tem que martelar mesmo, tem que insistir para que a nossa cidade consiga atender o turismo também de uma forma melhor, né? Isso também ajuda no turismo, na minha visão. Quando a gente tem o planejamento e ele é totalmente voltado para a infraestrutura e para o bem-estar não só do turista, mas também dos munícipes, né? Todas essas verbas que o turismo acaba trazendo para a cidade, uma vez aplicadas para o desenvolvimento local, elas são importantíssimas e podem muito auxiliar a vida de todos, o bem-estar não só de quem vem num fluxo pendular para Joanópolis, né? Mas essa questão dos caminhões que você fala, sim, é necessário e já faz muito tempo que a gente precisa de um novo acesso, né? Um acesso qualificado, um acesso bom, não um acesso também assim rudimentar, né? Porque a gente sabe que o transporte de cargas também em Joanópolis é a base da economia dentro da maior parte das famílias joanopolenses, então a gente precisa também tratar desse assunto com a dignidade necessária, né? Não é só transferir o fluxo, né? Mas também, tanto que já tiveram muitas ideias de transferir o fluxo dentro do município, mas nenhuma dessas ideias foram realmente importantes e plausíveis para essas pessoas nesse momento, né? A questão do distrito industrial, ela poderia sanar essas dificuldades, né? Mas a gente sabe que as coisas em Joanópolis, que são muita inovação, levam um tempo, e um tempo muito considerável, que às vezes ninguém gosta de esperar esse tempo, né? E quando a gente tem medidas mais duras em Joanópolis, como, por exemplo, regulamentação do imposto na cidade, regulamentação do comércio, né? Que a gente ainda tem muitos empreendimentos hoteleiros irregulares na cidade, a gente sabe que isso reverbera de uma tal forma e que talvez falta, então, essa sensibilização. Por que tem se feito isso, né? Porque a gente está discutindo, quando a gente fala de uma sensibilização do turismo, é a pessoa entender que ela está pagando X% de imposto que vai ser revertido em tal coisa, não é uma punição, né?
Eu lembro muito bem quando a gente estava discutindo a questão da Cachoeira dos Pretos, na época, as próprias casas de campo em Joanópolis, que é um assunto muito, muito intenso, assim, e que não vamos entrar nos meandros hoje, não se preocupem. Uh, Só queria puxar aqui que a Maria Vitória falou do pão PRP, né, o pão do Partido PRP, que tem em Joanópolis, a maioria das padarias tem, né, principalmente a padaria do Marquinho e a padaria São José, né, que é do Pepe, e ela queria saber se a gente pode utilizar esse pão e introduzir esse tipo de iniciativa no turismo, né? Quando a gente fala principalmente educação e turismo, história e turismo, né? O patrimônio imaterial que a gente tem é um dos mais riquíssimos e é uma das coisas que mais estão afetadas, assim, né? Claro que a gente pode falar que as arquiteturas, elas morrem, falecem a partir do momento que a globalização vem, enfim, mas a memória, esses traços culturais que geralmente são passados de geração para geração, eles vão se perdendo. E por isso que eu acho, e até deixo aqui de iniciativa, para algum dia alguém pensar nisso, de a gente fazer um mapa cultural em Joanópolis. Eu acho que a gente precisa muito de um mapa cultural, não só esse mapa do turismo, que mostra onde que o turista pode ir, enfim, mas tentar elencar e deixar de uma maneira mais fácil como as pessoas podem ver os diferentes características culturais da cidade, sabe? Fazer um grande processo mesmo de saber qual que é a cultura de Joanópolis. A gente muitas vezes tem um problema de identificação, né? A gente acha que a gente não tem cultura. Da identidade, né? Isso. A questão da identidade, porque a gente tem muita cultura, né? A gente tem a questão da caçada do lobisomem que parou, entendeu? A gente tem o próprio lobisomem, né? Então, assim, lógico que Silvana? Né, da gente realmente intensificar a partir do momento que esse turista realmente sente que a sociedade civil está assim, tá incorporado dentro da gente, né, a questão do turismo. Eu não sei se cortou para mim, mas eu não ouvi esse último seu trechinho, é o que você tinha falado. Agora não sei se foi para mim ou foi para todo mundo. É que, na verdade, assim, a questão da identidade tem a ver com essas questões, né, do lobisomem, do pão PRP, da cultura da catira, que parou também, entendeu? Da festa do divino, que ainda mantém, né? Vamos ver agora sem a dona Neide. Mas, assim, eu acho que tudo isso vai se aflorar, vai se intensificar, vai se fomentar se a gente tiver incorporado a questão do turismo na sociedade civil. E eu acho que esse é o maior desafio inicial para o turismo, né? É a gente incrementar na sociedade civil. E como que a gente faria isso? Né? Então, ter a cartilha da dona Neide, ter a história da cidade, palestras formativas, educativas dentro das escolas, né? Começar a movimentar a praça com atividades culturais, né? Começar a trazer esporte, né? O atrativo do esporte. E aí a gente vai incorporando e vai trazendo essas fontes, né? Vai voltando ao retorno de tudo isso que faz parte da nossa história. Sim, concordo com você, assim. Eu acho que nós tivemos algumas propostas bem bacanas ao longo disso, né? Mas uma coisa que a gente tem que pensar é essa continuidade desses projetos, né? Eu lembro que no primeiro governo do Adalto mesmo, na verdade foi só um mesmo aqui, eu falo primeiro porque eu trabalhei em dois momentos. No primeiro governo do Adalto, ele fazia a questão do Música na Praça, que era o próprio secretário da época, né, o Moisés, que fazia essa questão de ter eventos todo sábado com artistas locais, ou no máximo algum artista da região, enfim. Era um projeto extremamente bacana, era um projeto que trazia algumas pessoas para a praça, não posso falar que naquele momento trazia-se muitas pessoas, não se trouxe muitas pessoas, mas principalmente por essa falta de comprometimento da própria população, né? A população também reclama muito que a gente não tem instrumentos culturais, que a gente não tem atividades culturais, mas quando a gente tem também, há uma forte resistência dessa população de adotar esses equipamentos, de adotar essas coisas, né? Mas foi assim,
Eu acho que nós conseguimos fazer por 3 meses essa música na praça e depois alguns outros eventos uma vez por mês, mas era algo que era pensado pro turista também, mas principalmente para a população, né? Porque a gente pega os fins de semana em Joanópolis, a gente não tinha nada na praça, era uma forma de revitalizar o centro também, de trazer pessoas para lá. Então, assim, a gente tem que pensar em projetos, isso é fato, mas a gente tem que pensar na quantidade deles também, né? Eles não são palpáveis, eles não são paliativos, né? O que acontece hoje, a gente vai pensar em algo só daqui 4 anos, né? Que é o que acontece geralmente. Então, assim, tem coisas bem legais, assim. Uma vez Sim, também, sim. e um projeto que a gente fez também, que foi na época da Dalto também, que foi o Joanópolis se Mostra, que tô vendo a Cacá aqui, né? A Cacá participou também desse projeto, que eram vários comerciantes de Joanópolis que, por meio do Contour, expunham alguma coisa durante um mês todo. Então, por exemplo, no Vila, a gente teve o Ronaldo Siroc tocando durante esse evento, então vários pontos da cidade tinham festividades, algum evento específico. No próprio, na época tinha a Cantina de Luca, né? Tinha exposições, a Cacá expôs também, se eu não me engano, na Casa da Cultura naquele momento, a Mércia expôs na cantina, o Silvio Varese expôs também na cantina. Então foi um mês que nós fizemos, que eu achei a iniciativa fantástica. Nós tivemos exposições, músicas, e os comércios se abrindo, mostrando também. Então, quanto mais a gente pensar integrado, né, mais a gente vai conseguir fazer as coisas, É, porque a gente sabe que sozinho é difícil, né? então, e a gente tem inúmeros artistas, que eu creio que eles estão com vontade, né? Então, a gente tem o Tal para fazer uma vernissage, a gente tem o pessoal do crochê, a Doroti, a gente tem muitas pessoas. Tem o pessoal que trabalha com cerâmica, além da Mércia Borges, a Bebel Freire, tem os atrativos esportivos, né? Que são pessoas ícones, né? O seu Silvio Carias, o Dorão, que é um cara um dos mais fortes do Brasil. Tem o Thiago, que é o quarto melhor montanhista de aventura, sabe? Então a gente tem a Bia Gutierrez, que é a melhor lutadora de jiu-jitsu, entendeu? Da categoria dela no Brasil. Então a gente pode também explorar esses conteúdos, né? A gente Uhum. deve explorar, né, esses conteúdos, e até porque valorização, né, do munícipe, do povo daqui mesmo. E é um efeito duplo, né? A gente acaba mostrando a cidade de Joanópolis para as pessoas que vão visitar a gente, mas também a gente acaba mostrando a cidade para nós mesmos, né? A gente tem uma evasão de jovens, principalmente da cidade, que ela é gigantesca, assim, né? Por mais que a população ela é bem flutuante, né? Entre 12 e 13 mil, mas a gente ainda é uma cidade considerada uma cidade velha, né? No sentido de pessoas mais idosas que vêm para a cidade para ficar a parte do período adulto e o período idoso, né, vamos dizer assim. Mas a gente precisa criar iniciativas para o jovem permanecer na cidade. E a partir do momento que ele se identifica com o espaço no qual também ele nasceu e ali vive, a gente consegue manter ele ali, né? Porque ele consegue ver a quantidade de coisas que ele pode trabalhar ali, né? Essa diversidade que a gente tem ali, né, na cidade, né? Por isso que eu gosto muito de falar com diversos tipos de pessoas, porque cada pessoa vem e traz uma coisa diferente que eu não conheço. Às vezes eles E dão um status na gente que a gente nem sabe, né? Não, e essa é a beleza do turismo, e principalmente o turismo pensado de uma maneira colaborativa. Cada um conhece um canto da cidade, cada um conhece alguma coisa da cidade. E eu não posso ser ingênuo o suficiente de falar que eu conheço toda a cidade, eu conheço algumas coisas na cidade, né? Por mais que eu trabalhei na Secretaria de Turismo e divulgava o turismo, eu divulgava algumas coisas que eu tinha conhecimento. Tinha outras pessoas que conheciam outras coisas, divulgavam outras coisas, né? Conhecimento ele é subjetivo, né? A gente conhece coisas e não conhece outras, mas a gente está sempre aumentando. E formatar essas novas experiências para o turista é o que vai ser, assim, o norte da cidade. Joanópolis é conhecido pelo lobisomem, e isso é uma coisa bacana, a gente pode explorar bastante, mas também a gente pode utilizar o lobisomem, que já é consolidado, para trazer as pessoas para cá e conhecerem uma nova Joanópolis, outras coisas que nós temos, né? Uhum. E temos muitas coisas. Sim, muitas coisas. Tem mais algum projeto seu, alguma ideia que você não falou ainda para a gente ir continuando? Na verdade, assim, a proposta inicial é sensibilizar mesmo e incentivar as crianças dentro das escolas com essa cartilha específica que forma, desculpa, com essa cartilha específica que forma, vai trabalhar em cima da educação formativa histórica do município, né? Então, as crianças já vão
entender, né, qual é histórico, e para elas irem trabalhando com essa, como é que eu posso dizer, essa questão do receptivo propriamente dito, né? Porque não adianta a pessoa chegar aqui e ser mal recebida também, ela não volta, né? E o turista existe, ele quer ser bem recebido, ele quer entender o histórico da cidade, é o que você falou. Se ele entende, ele já respeita, né? Se ele compreende o histórico do município, ele já vai respeitar, já vai pensar antes de jogar lixo, de evitar a preservação das águas, né? Então ele vai respeitar a sociedade, né? Onde ele está curtindo, né? O local e tal. Então acho que o projeto inicial é isso, né? Porque eu acho que as coisas que a gente quer que permaneça começa dos indivíduos mesmo, né? Então não adianta a gente mexer com a infraestrutura, mudar, por exemplo, a questão de quem está administrando a parte do turismo, se a gente não tem a sociedade incorporada nesse sentido, né? Então, ter ações que colaborem com essa incorporação do turismo nos indivíduos joanopolenses. Essa é a primeira e acho que é a que vai dar o start inicial, né? Eu acho que essa é a máxima da live de hoje. Eu acho que a outra live a gente tinha algumas, essa é a principal, que por meio da conscientização das pessoas a gente consegue alterar esse ambiente, né? Na outra live a gente falou mais conscientização por meio da profissão, mas a sensibilização de entender que esse espaço é público, e por ser um espaço público é nosso direito, mas também nosso dever de cuidar daquilo, né? A gente precisa de um espaço bem cuidado, mas isso não significa que isso é critério só da gestão pública, né? Pelo contrário, os munícipes também têm uma coisa chamada cidadania que tem que zelar por esse espaço. E eu acho assim, não que o joanopolense fique chateado com tudo isso que a gente falou, porque assim, as pessoas gostam de conhecer a Estátua da Liberdade, mas não conhecem a própria matriz dentro do município, entendeu? Isso é no âmbito Brasil, a gente tem uma cultura que não é patriota, mas a gente tem tanto recurso cultural, tanto recurso bom, que se a gente não explorar, outras pessoas estão explorando, né? E a gente está valorizando o que não é nosso, então a gente gasta dinheiro no exterior, quer conhecer lugares novos, igreja de Notre Dame, museu tal, e não valoriza o que a gente tem aqui, né?